Muito bem, vamos lá. Só responder um pessoal aqui. Está perguntando da live. Renan, quer perguntar alguma coisa, Renan? Bom dia, professor. Bom dia. Não tem nada a ver aqui com essa questão, é só uma coisa assim das provas práticas, você pode responder? Olha, se eu souber, hein? Vamos ver. Posso Mas tentar. O que é a dúvida? as provas práticas é o IBAN também que faz, é alguém do IBAN, É do IBAN. Isso não mesmo. seria ninguém aqui da prefeitura. Hum, olha, não sei te falar, hein? Normalmente é alguém da banca, mas pode ser que seja acompanhada por alguém da prefeitura, né? Como é um cargo específico. Que cargo que você vai prestar? Pra fazer para coletor. Então, Renan, pode ser que aconteça, tá? Mas quem supervisiona tudo é o IBAN. Agora, se pode ter alguém da prefeitura lá, eu acho que pode, né? É, Até para ver se está de acordo, os parâmetros. Os parâmetros estão todos no edital, né? Então, assim, não teria necessidade, mas eu te falar que não vai haver ninguém da prefeitura lá, eu não posso te falar isso, porque pode ser que tenha sim, tá? Alguém vai acompanhar, né? É igual, por exemplo, na prova teórica, às vezes vai alguém da prefeitura lá acompanhar as provas, ver como é que está acontecendo, até trabalhar de fiscal. Então, isso pode acontecer, tá bom? Isso pode acontecer sim. tá Mas, bem, então. mas quem organiza, quem vai ser o responsável por avaliar, fazer tudo, é o IBAN, tá bom? Uhum, Ah, tá o time bem. tá falando aí, ó, quer ver? Ah lá, da VUNESP teve somente os fiscais que foram da prefeitura. Ah, tá, não, teve somente o fiscal da VUNESP, né? O concurso da prefeitura. Isso, então. Aí não tinha ninguém. É porque aí Beleza? não fica tendencioso, né? Mas tá bom, obrigado. É. é... Vamos lá então, galera. Um grupo de pesquisadores sugere que o planeta pode começar a sofrer com um novo problema. O verbo em destaque assume no período sentido de. Então, galera, ó, tem muita questão. O IBAN, ele é uma banca interpretativa também, certo? É bem parecido com a VUNESP, tá? A VUNESP também gosta de dar bastante texto, gosta de pedir interpretação. Por isso que eu trouxe algumas, né, que vão fugir um pouco da gramática, né, para fazer essa revisão, mas para vocês irem se habituando, tá? Então, um grupo de pesquisadores sugere que o planeta pode começar a sofrer com um novo problema. O verbo em destaque assume no período sentido de. Então, que sentido que ele está assumindo aqui, né? Então, um grupo de pesquisadores sugere. Então, pode ser aconselha, recomenda, adverte, refuta. Então, ó, um grupo de pesquisadores aconselha que o planeta pode começar a sofrer? Não, né? Um grupo de pesquisadores recomenda que o planeta pode começar? Não. Um grupo de pesquisadores adverte, né? Então vai ser essa, né? Eu tô falando, olha, presta atenção aí, vai te dar uma advertência, né? Um aviso. Aqui poderia ser avisa, né? Avisa que o planeta pode começar a sofrer com um novo problema, tá? Refutar é ir ao contrário, né? É falar assim, na hora ele falou uma coisa e eu refutei, certo? Eu acabei com a argumentação dele, certo? E não é o sentido ali que a gente está procurando, tá? Então ficou a alternativa C. Número 9. Fotossíntese pode estar falhando à medida que temperaturas aumentam. Tá vendo? É o mesmo texto e eles vão fazendo várias questões sobre ele, tá? O verbo poder no título do texto e no contexto em que está inserido sinaliza uma imposição, uma possibilidade, uma permissão ou uma inviabilidade. Fotossíntese pode estar falhando à medida que as temperaturas aumentam. Pode estar falhando. É uma certeza, gente? Ó, é uma imposição, né? Quer dizer, fotossíntese falhará. Eu estou impondo alguma coisa? Não. É uma possibilidade, não é isso? Ó, ela pode estar falhando, certo? Ela pode. Acertou, Lu?
Pô, você foi tão efusiva na comemoração, eu falei, ela acertou, com certeza. Você quer desligar essa câmera aí, Guilherme? Não, tá legal, pô. Gostei que você acertou, ué. Uai, 12 horas de plantão, acertar uma já é uma Velho, não é coisa. fácil não, não é fácil não. Você veio do plantão de ontem? De ontem, entrei ontem às 7, saí hoje às 7h30. Luciana do céu, E meu tinha Jesus. trabalhado das 7 de ontem da manhã até as 5 da tarde. Jesus amado. Olha só. Olha, ô Carla, você não estava no grupo? Ô Lu, depois alguém vai falar que foi sorte, né? Que você passou, que você deu sorte. Ai, tomara a Deus que eu passe, porque está sendo bem sacrificante, viu? Ué, ô Carla, na verdade o grupo foi o do... Foi você que me mandou mensagem? Ah, foi. Foi a Carla que tinha mandado mensagem. Aí eu respondi. Na verdade, Carla, era o grupo do Miguel, não era o grupo da escola. Ele tinha divulgado no Facebook, né, o grupo, lá, o link, tá? Aí eu vi que você mandou mensagem, eu te respondi, né, mas é porque eu já estava em aula. Mas não é do curso, viu, Carla? Isso aí foi um grupo do Miguel. Ele montou o grupo, né? Ele que está oferecendo, na verdade, a aula, tá? Então, por isso que não foi lá no nosso grupo do curso, entendeu? Foi outro grupo separado. Então. Ele divulgou o link lá nas redes dele, e aí o pessoal entrou por lá, tá? Então não foi pelo da escola, beleza? Aí, galera, então vamos lá, ó. Então, gente, é uma possibilidade, certo? Ela pode estar falhando, quer dizer, não é uma certeza, certo? Pode, é uma hipótese, beleza? Vamos lá, número 10. A falta depositada nos diários testemunha a falta de autoconhecimento e, é claro, a necessidade da autoafirmação. Se colocar na terceira pessoa do plural, Guilherme, começou, hein? Terceira pessoa do plural, que diabo é isso? Né? Gente, vamos lá. Primeira pessoa, nós temos 3 pessoas gramaticais, não é isso? Pessoas do discurso ou pessoas gramaticais, tanto faz, né? Aquela que fala, né? Aquela com quem eu falo, com quem se fala, e o assunto, né? De que se fala. Em toda situação discursiva tem isso, quem está falando, com quem eu estou falando e do que eu estou falando. Quem fala é sempre a primeira pessoa, não é? Do discurso. Com quem eu falo é a segunda pessoa. E do que eu estou falando? É a terceira pessoa, certo? Tem as representações dos pronomes, tá? Então, para cada uma, eu uso um pronome. Quem está falando usa que pronome? Eu, não é isso? Então, você tem os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Beleza? É isso. Se eu colocar na terceira do plural, qual que é? Eles. Né? Eles. O verbo sublinhado acima, a alternativa que contém a versão correta no que se refere à concordância verbal e nominal é. Então, olha lá. Terceira do plural. Eles. Certo? Então vai ficar as faltas, né? Ou elas, tanto faz, eles ou elas, né? Eles ou elas. As faltas depositadas nos diários. Como é que vai ficar esse verbo, pessoal? Testemunham, né? Eu testemunho, tu testemunhas, ele testemunha, nós testemunhamos, vós testemunhais, eles testemunham, com M, né? Testemunham. Então vamos ver. As faltas, perfeito, depositada.
Ó a concordância nominal. Certo? As faltas depositadas. Certo? É um adjetivo aqui referente a faltas. Tem que estar concordando. Então, essa já está errada. Por quê? Teria que ser as faltas depositadas. E aí o verbo eles flexionaram corretamente, né? As faltas testemunham. Beleza, tá? Aqui tá certo. Mas o depositado aqui tá errado. Ó, ele pede concordância verbal e nominal. Então eu tenho que olhar o verbo e tenho que olhar os substantivos e as palavras que se relacionam com os substantivos, tá? A concordância verbal tá correta, porque ela concorda com o sujeito. Só para lembrar, concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Como é que eu faço para achar o sujeito? Pergunto quem para o verbo. Então eu acho o verbo aqui, ó, testemunham, certo? Quem testemunham a falta de conhecimento? As faltas, tá? Então o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural também. Concordância verbal tá ok. O que está errado aqui? Concordância nominal, né? Ó, faltas é o substantivo principal aqui. Quais são as palavras que se relacionam com ele? As, que é o artigo. Depositada, que é o adjetivo, tá? Tá faltando um S aqui. Então, concordância verbal ok, mas o nominal não. Então, aqui tá errado. Falta depositada nos diários testemunham. Olha lá, pergunta para o verbo. Quem é que testemunham? Falta depositada, singular. Certo? E ele pediu para eu passar para a terceira do plural. Elas. Então, as faltas depositadas. Então, aqui está no singular, falta depositada e o verbo no plural. Tudo errado, né? Tudo errado. Vamos lá. A falta depositada nos diários testemunham. De novo, né? Tá ao contrário. Quem é que testemunham? A falta depositada. Não, né, gente? Tem que ser plural. As faltas depositadas. Certo? Aqui, ó, a concordância nominal tá ok, né? Porque falta tá no singular, o artigo também e o adjetivo que se relaciona com falta também. Só que o que tá errado? Concordância verbal, né? Esse é o verbo e esse é o sujeito. Quem é que testemunham? A falta depositada nos diários. Qual que é o núcleo? Falta. Falta está no singular, o verbo está no plural. Temos um erro de concordância verbal. Tá? Vamos lá. As faltas depositadas nos diários, ótimo, concordância nominal, ok, ó. Substantivo está aqui, o artigo está no plural, depositadas também, tá? As faltas depositadas nos diários testemunham. Ótimo, agora sim, poxa, eu tenho o verbo concordando com o sujeito. Olha o sujeito aqui e olha o verbo aqui. Certo? Como é que eu faço para achar o sujeito? Pergunta quem. Quem testemunham? As faltas depositadas. Qual é o núcleo desse sujeito? Ou seja, a palavra mais importante. Faltas. Né? Faltas está no plural, o verbo também. É isso. Concordância verbal é isso. Beleza? Então, essa, aparentemente, vai ser a correta. Tá? A falta depositadas. Gente, essa aqui é muito óbvia, não é? Não é muito óbvio? A falta depositadas. É claro que a gente tem a teoria. Olha, o adjetivo tem que concordar em gênero e número com o substantivo. Mas não fica óbvio que isso aqui está errado? A falta depositadas. Quem que fala assim? Certo? Então, quer dizer, qual é a explicação técnica para isso? Ora, o substantivo está no singular e o adjetivo que se refere a ele está no plural. É a mesma coisa você falar assim, ó, o carro amarelos, o carro verdes, o carro novos. Não faz sentido. O adjetivo tem que concordar com o substantivo a que ele se refere. Concordância nominal. Beleza? Então, aqui, a letra D. Questão fácil de concordância, hein? Em vista da aula que a gente teve ontem, eu preparei vocês para muito mais, tá? Para quem não é aluno, ontem nós encerramos o nosso curso preparatório com uma aula de concordância. Gente, mas com tanto caso. E, ó, para cair uma dessa, poxa, se você se prepara para o mais, você tem o menos. Quem faz mais, faz menos. Não é isso? Olha aí, que questãozinha boba. Ó, e não é antiga não, gente, ó.
2023 para advogado. Nível superior. Nível superior. Tá bom? Vai falar, o Guilherme selecionou questãozinha fácil. Gente, questão de advogado do ano passado, do IBAN. Se você tá achando fácil, é porque você tá bem, você tá preparado, tá? O diário corresponde na fala à conversa com os próprios botões. Então, ó, 2023 para advogado, é a mesma prova, tá? Se substituísse a palavra conversa pela palavra diálogo, a expressão sublinhada seria alterada para, ó, crase. Certo? Crase. O diário corresponde na fala à conversa com os próprios botões. O que significa esse acento grave aqui? Significa que ocorreu crase. Gente, o que é a crase? Certo? Crase. Ah, Guilherme, crase é aquele acentinho que põe assim do lado. Não, não é isso. Crase, para você entender, o que é crase? União de dois sons iguais. A com A, normalmente. O que te interessa saber é A com a preposição e a artigo. Certo? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o diário corresponde à conversa, ó, o diário corresponde à conversa. Conversa o quê? Com os próprios botões. Tá? Olha só. O diário corresponde à conversa com os próprios botões. O que ele está falando aqui, gente? Nós temos aqui preposição regida pelo verbo. Esse verbo rege preposição. Se corresponde, então, se o diário corresponde, ele corresponde a alguma coisa. Concorda? Então, o que você tem aqui, ó? Deixa eu copiar ela, que eu vou explicar aqui embaixo, ó. Ah, mas não é possível. Veja. Vamos apagar. O diário corresponde. Se ele corresponde a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição regida pelo verbo corresponder. Se corresponde, corresponde a. Certo? Verbo transitivo indireto. Rege preposição. Mas o a que está acompanhando conversa. Então, vamos pintar de corzinha diferente. O a preposição regido pelo verbo, regida, preposição regida pelo verbo corresponde, mais o artigo definido a que está acompanhando conversa. Aí eu tenho crase. O que é a crase? União dos dois sons iguais. Veja, é um elemento da oralidade. Ó, você vai falar assim, o diário corresponde a conversa? Você não vai falar assim. Você vai unir os dois. O diário corresponde à conversa. Quando eu eliminei um A, ocorreu a crase. Já ocorreu. A crase é a união. Corresponde à conversa. Certo? O que eu tenho que fazer? Na escrita, eu tenho que sinalizar essa união, essa crase, com um acento grave. Esse acento para a esquerda, que só serve para isso. Certo? O acento grave na língua é só para sinalizar a ocorrência da crase, a ocorrência da união desses dois sons iguais. Certo? Guilherme, como é que eu vou saber? Bom, se tiver preposição regida pelo termo anterior, preposição a, e na frente tiver o artigo a, ocorreu a crase. Tá? Isso tudo para te explicar o seguinte: conversa é um substantivo feminino. Concorda? O que ele está perguntando? Se fosse um substantivo masculino. É o teste dual que a gente faz, né? Para descobrir se tem crase ou não. Não é isso? Olha lá, ó. O diário corresponde a... Esse a não vai mudar. A preposição é invariável. Certo? Ela é regida pelo verbo. Quem corresponde, corresponde a alguma coisa. Se aqui, ao invés de conversa, fosse diálogo, qual seria o artigo aqui? Seria a também? A diálogo? O. Isso! Aí, ó. O povo tá esperto. Vocês tomaram café, né?
Vocês tomaram café agora depois do intervalo, né? Que vocês estavam tudo dormindo. Aí, ó, Viviane, Araceli, é isso aí. Ó, o diário corresponde a, que não vai mudar, preposição regida pelo verbo, mais o artigo que acompanha. Só que agora é um substantivo masculino, é o diálogo, não é mais a conversa, é o diálogo. Então, vai ser o a preposição com o artigo. Do mesmo jeito que aqui foi a preposição com a artigo, aqui também a preposição com o artigo. Só que quando eu tenho os dois as, eu vou sinalizar que ocorre a crase. Quando eu tenho a e o, não. Vai ficar ao. Então, ó, se eu substituísse a palavra conversa pelo diálogo, a expressão sublinhada seria alterada para o diálogo? Não, porque aí você está tirando a preposição. Certo? Está deixando só o artigo. Regência, se corresponde a. Esse a não pode sair daqui. Então essa está errada. Ó, o diário corresponde na fala diálogo com os próprios botões? Não, aí você tirou a preposição e o artigo. O diário corresponde na fala ao diálogo com os próprios botões. Essa, né? Por quê? Quem está aqui? Preposição regida pelo verbo mais o artigo. Certo? Um diálogo. Por que que não é um? Gente, a crase é a união da preposição a com o artigo a. O que que é o artigo a? Um artigo definido. Eu não posso trocar simplesmente aqui por um artigo indefinido. Um diálogo. Eu não falei uma. O diário corresponde na fala a uma conversa. Aí sim, né? O que que vai acontecer no a uma? Ó, mesma estruturinha aqui, ó. A preposição não muda, a preposição é sempre invariável. E aqui, ó, ao invés do a, eu teria que ter o artigo uma. Sem crase, obviamente, né? Porque eu não tenho mais o artigo a para se juntar com a preposição. O diário corresponde a uma conversa. Passa para o masculino. Corresponde a um diálogo. Certo? Então, artigo definido vira artigo definido. Artigo indefinido mantém artigo indefinido. Só vou mudar o gênero. Tá? Então, ó. Corresponde a um diálogo. Tá? Preposição e artigo. Onde ocorre a crase? Só nessa situação. Quando eu tenho um artigo definido a. Beleza? É onde a gente faz o teste do cachorrinho, o teste dual, né? Passa esse conversa para um masculino e vê se aparece o, que é quem eu estou procurando, né? Eu estou procurando o a, artigo definido, certo? Se eu passar para o masculino, vai aparecer o. Se aparecer qualquer outra coisa, se aparecer um, por exemplo, eu já sei que aqui não vai ter crase. Tá? Por exemplo, você está em dúvida, o diário corresponde a uma conversa. Será que esse a tem crase? Passa para o masculino, corresponde a um diálogo. Apareceu o quando você passou para o masculino? Não. Então não tem crase aqui no feminino. Agora, se no feminino, né, tava aqui o a, você passou para o masculino e apareceu o, significa que aqui em cima tem o a. E aí você põe a crase. Põe o acento grave indicativo de crase. Tá? Ao diálogo. Dúvidas? Tranquilo? Então vamos lá. Pau na máquina. Galera, antes, deixa eu falar para vocês o seguinte, tá? Para quem não nos conhece, tá? Nós somos a Pixis e a gente oferece cursos preparatórios para concurso público. Inclusive, nós tivemos aí o curso preparatório para bebedouro, tá? Para essa prova que vocês vão fazer aí. Inclusive, temos vários ex-alunos aqui, tá? Ex-alunos, é porque o curso acabou ontem, eu já estou falando ex-alunos. Temos vários alunos aqui, tá? Gente, olha aqui, ó. Depois eu quero convidá-los a seguir o nosso Instagram, tá? Vou deixar o link aqui. Quem quiser, segue a gente lá, tá bom? Por quê? Ó, nós estamos divulgando Prefeitura de Jaboticabal, abrimos curso agora para professor de creche, diretor. Temos aí um concurso iminente para a Prefeitura de Barretos, tá? Então a gente vai divulgando aqui
as principais novidades. E temos aqui também, gente, ó, um destaque só com as aprovações. Pode olhar o feed aqui, ó. Temos aqui 8º lugar em Terra Roxa, 1º lugar em Terra Roxa, né, de psicopedagoga, a Tássia, tá? A Rafaela passou em 1º para diretor de escola, tá? O Elton, a Silvia, enfim, gente, tá todo mundo até tá marcado aqui na publicação, tá? Olha lá, ó, a Regina, a Camila passou em 1º, a Eliane, a Tassiane, a Josi, a Renata Carreiro. Tem vários aprovados aqui, muitos aprovados, e os que a gente ainda não colocou, que é Pitangueiras, Franca, tá? Bebedouro, daqui a pouquinho. Bebedouro, vai ter gente aqui, eu tenho certeza, tá bom? Então, segue a gente lá no... Opa, cliquei no filho. Aí, ó. Segue a gente lá, deixei o link aí, tá bom? Ontem mesmo eu coloquei lá um stories explicando um pouquinho do subjuntivo, tá? Então é bem legal, a gente posta uns conteúdos interessantes lá, vai te ajudar a se preparar para o concurso, beleza? Segue a escola lá que vocês não vão se arrepender, tem muitos aprovados, a gente avisa dos cursos que a gente vai abrir, avisa dos concursos o que tá pegando aí, tá bom? Peraí, tem gente que levantou a mão aqui, deixa eu ver. Ô Lu, pode falar. Ô Gui, sabe o que eu queria saber? Quando for ter o concurso em Barretos, eu vou querer fazer o curso com vocês de novo. Aí vocês mandam no WhatsApp? Manda sim, a gente divulga nos grupos e também põe no Instagram, viu, Lu? Então a gente divulga lá no Instagram, quando a gente abre as inscrições, né? A gente divulga no Instagram, por isso é importante seguir a gente lá, tá bom? Então Tá, segue a gente, mas a gente manda nos grupos também, tá? No grupo dos Tá. alunos lá, a gente manda tudo por lá. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá então, pessoal. 2022, tá? Vamos lá. Cada vez mais recebo no meu consultório jovens de 16 a 24 anos que usam esse produto e têm uma taxa de nicotina no organismo. Segundo o novo acordo ortográfico, assim como a palavra tem, destacada no trecho acima, permanece com acento diferencial o seguinte vocábulo, tá? Então, é só eu achar uma aqui que tem acento diferencial, tá? Colmeia tem acento? Aqui ele acentuou, mas não significa que esteja correto, hein? É lógico que ele vai acentuar todas, mas ele quer que você veja qual que é a do acento diferencial. Vamos separar. Colmeia. Certo? Ele acentuou aqui, o E. Por que ele acentuou? Acentuam-se os ditongos abertos E, EL e OI. Onde? Quando eles estão na última sílaba. É isso que mudou com o acordo ortográfico. Antigamente, os ditongos E, EL e OI abertos, né? Então, assim. Peraí, deixa eu explicar na outra tela, que senão eu vou estragar tudo o meu arquivo aqui. Peraí. Ó. E, EL e OI. Certo? Esses ditongos são acentuados somente na última sílaba. Antigamente eles eram acentuados em qualquer lugar. Hoje não, só na última sílaba. Então, colmeia, ó, colmeia vai ter acento? Separa, colmeia. Olha o E onde está. Ele está na penúltima, certo? Ele vai ter acento? Não. E nem pela regra das paroxítonas. Ele é uma paroxítona, né? Colmeia. Paroxítona terminada em A, não tem acento. Então essa palavra não tem mais acento. Beleza? Por causa da regrinha dos ditongos. Vem! Outra coisa que mudou, galera. Não se acentuam mais as palavras com as letras dobradas. Ou seja, voo, né? Vem. Certo? Enjoo. Nenhuma dessas que tem duas letrinhas, o, não tem mais acento nenhuma. Mudou com o acordo ortográfico. Certo? Então não vamos pôr acento nisso aqui, pelo amor de Deus. Tá? Convém. Aqui sim. Né? Os derivados aqui do convém, o que a gente faz? Ó. É igual o tem. Lembra do tem?
que você tem acento circunflexo no plural e você tem acento agudo no singular. É um acento diferencial, tá bom? Lembra lá do tem, ó? Ele tem, eles têm. E os derivados do ter, né? Então, por exemplo, ele retém, eles retêm. Beleza? É a mesma regra, tá? Convém, convém. Aqui, então, como é que eu faço para memorizar que o circunflexo é no plural e o agudo é no singular? É só lembrar do tem. Ó, no plural, não, desculpa, no singular não tem acento. Beleza? E quando você passa para o plural, qual que é o acento? Circunflexo. Então, todos esses acentos diferenciais, quando tiver circunflexo, é igualzinho tem, vai ser plural. Tá? Então, ó, retém, um agudo é singular. No circunflexo é plural. Isso pode ser uma questãozinha de concordância, tá bom? Assinar a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo, respeitando-se a concordância verbal, tá? Então, ó, os tanques retêm muita areia. Com o que você vai preencher isso aqui? Retém, assim? Ou retém? Questãozinha de concordância, tá bom? Que envolve acentuação. Beleza? Então, circunflexo é sempre plural, é só lembrar do tem, não tem erro. Tá bom? Então, o único que manteve aqui foi convém, tá certo? Essa é a 12. Beleza. Número 13. Olha lá. Ei, verbo haver, hein? Quando eu falo que ele cai, gente, vocês, olha, vocês podem apostar um dedinho que vai cair verbo haver, tá? Assim como os tratamentos contra o uso do... Peraí. Assim como os tratamentos contra o uso de cigarros tradicionais, também há opções, ao verbo haver, que podem ajudar o usuário a abandonar o vício do cigarro eletrônico. O verbo sublinhado é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, certo? Aqui ainda não pediu concordância, tá? Mas, ó, tá no sentido de existir, é sempre singular, beleza? Eles foram bonzinhos nessa questão aqui. Gente, se há... Deixa eu só falar para todo mundo agora. Gente, isso aqui eu não vou... É a coisa mais importante da aula de hoje, eu acho, tá? Verbo haver, sempre que ele estiver no sentido de existir, sempre que ele estiver no sentido de existir, certo? Ele vai ser um verbo impessoal. Guilherme, que diabo significa isso? Significa que ele sempre estará no singular, nunca no plural, tá? Então isso significa o seguinte, se você vir, por exemplo, na sua prova, apareceu assim, ó, lembrar no exemplo da aula aqui, né? Lá no barco, tá? Vai pedir para você completar. Muitos marinheiros novatos, tá? E aí vai mandar você completar com havia ou haviam. O que a nossa cabeça vai mandar a gente fazer? Opa, muitos marinheiros, plural. Aí você vai lá, mete um haviam. Nossa, agora que eu se consagro, né? Agora que eu gabaritei. Haviam muitos marinheiros. Galera, verbo haver, no sentido de existir, é sempre no singular. Por mais que aqui esteja no plural, não tem problema. Não tem problema. Sempre no singular. Então não vai ser haviam. Havia, porque está no sentido de existir. Mesma coisa se tivesse, por exemplo, no pretérito perfeito, né? Ó, no passado, tananã, muitas guerras, sei lá. No passado, houve muitas guerras ou houveram muitas guerras? Gente, sentido de existir. Houve. Nunca vai para o plural se tiver no sentido de existir. Certo? Então você falar assim, ó, no futuro, tananã, consequências.
Consequências. No futuro, haverá ou haverão consequências? Haverá. Singular. Pelo amor de Deus. Tá? Ah, Guilherme, quer dizer então que não existe verbo haver no plural? Claro que existe, desde que ele não esteja no sentido de existir. Então, por exemplo, ó, eles haviam, certo? Pedido para faltar. Tudo bem, haviam no plural. Por quê? Está no sentido de existir aqui? Haviam? Não. Só se tiver no sentido de existir. E aí eu vou explicar. Agora eu vou entrar na questão. Isso aqui eu não posso deixar de falar, tá, gente? Isso aqui, disparado, é o assunto que mais cai. Havia muitos verbos. Então, por que isso aqui tem que ficar no singular? Porque ele é um verbo impessoal, quer dizer que ele não tem sujeito. Isso aqui, ó, é uma oração sem sujeito. Havia muitos marinheiros novatos. Tá bom. Então, se é uma oração sem sujeito, o que é muitos marinheiros? Bom, se havia, havia alguma coisa. Havia o quê? Então a pergunta é diferente. Muitos marinheiros, desculpa, novatos também entram. O que é muitos marinheiros novatos? Bom, se havia, havia alguma coisa. Havia o quê? Objeto direto. Ou seja, o verbo haver, ele é um VTD. Verbo transitivo direto. Se havia, havia alguma coisa. Havia o quê? Muitos marinheiros. Verbo transitivo direto. Certo? Que vai pedir aqui um objeto direto. Por isso que ele fica no singular. Porque muitos marinheiros não é sujeito. O verbo concorda com quem? Sujeito. Não é com objeto. Se essa oração é uma oração sem sujeito, o verbo vai concordar com quem? Por que você vai pôr esse verbo no plural? Entendeu? Não tem por que você pôr o verbo no plural. Não tem sujeito para ele concordar. O que é muitos marinheiros? O que é tempestades? Ó, no passado houve muitas guerras. Certo? Por que é houve e não houveram? Se houve, houve alguma coisa. Houve o quê? Muitas guerras. Muitas guerras é o quê, galera? Objeto direto. Não é sujeito. Isso aqui é uma oração sem sujeito. Houve é VTD. Tá? Houve é VTD. Verbo transitivo direto. Tem complemento, não rege preposição. É isso. Agora, o verbo concorda com o objeto, gente? Não. Verbo concorda. É a primeira regrinha de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Ora, se eu não tenho sujeito, ele vai concordar com quem? Com ninguém. Ele fica no singular. Não tem por que eu passar esse verbo para o plural. Ele é um verbo impessoal. Oração sem sujeito. Tá? Então, há opções. Opções é sujeito? Se há alguma coisa, há o quê? Opções, objeto direto. Ou seja, o verbo haver grifado aqui, ele é um verbo transitivo direto. VTD. Não é indireto porque não rege preposição. Não é intransitivo porque tem complemento. Se há alguma coisa. Se eu falar assim, pessoal, olha, gente, no passado houve. Eu falar, Guilherme, houve o quê? Se houve, houve alguma coisa. O que houve? Certo? Então ele pode ser intransitivo? De jeito nenhum. Ele precisa de um complemento. Tá? Verbo de ligação. Ele está atribuindo uma característica ao sujeito? Primeiro que nem tem sujeito, né? E opções não é uma característica. Então não pode ser verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que liga o sujeito à sua característica. Lembra? Então verbo ser. Então ele é bonito, ele é competente, ele foi qualquer coisa, tá? Ele atribui uma característica que, na análise sintática, a gente chama de predicativo do sujeito. Lembra? Então, essa característica que a gente atribui via verbo de ligação chama-se predicativo do sujeito, né? Que a gente atribui ao sujeito. Então, quando eu tenho verbo de ligação, eu não vou falar em complemento, eu não vou falar em objeto direto, nada disso. Ele liga o sujeito ao seu predicativo, ele liga o sujeito à sua característica. Beleza? Então, galera, fica transitivo direto, tá?
Se há alguma coisa, há o quê? Opções. Tá? Então, opções é objeto direto do verbo haver que não tem sujeito. Tá? Dúvidas? Para esse rapaz, que eu não sei falar o nome, Scholes, ou Skol, tá cedo ainda, né? Isso explica a mudança nos números de iniciação ao tabagismo, que antes eram bem baixos em relação aos adolescentes. Nesse trecho, a palavra em destaque é classificada gramaticalmente como. Então, ó, bem baixos, tá? Gente, palavra que vai dar aqui pra gente intensidade, certo? Que ela vai mudar a intensidade, por exemplo, de um adjetivo, ela é sempre um advérbio, tá? Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, inclusive é uma questão interessante que eu quero aproveitar o gancho para falar para vocês o seguinte, tá? Os advérbios, eles dão tempo, modo, intensidade, certo? Agora eu quero falar um pouquinho disso aqui. Então, quando eu falo assim, ó, eles eram baixos, é uma coisa. Quando eu falo assim, ó, então isso aqui é um adjetivo, tá? Quando eu falo que eles eram bem baixos, eu não estou dando uma intensidade para esse baixo. Uma coisa é ser baixo, outra coisa é ser bem baixo. Outra coisa é ser pouco baixo. Não é isso? Então, a palavra que dá intensidade, ela é um advérbio. Uma coisa que eu quero falar dos advérbios é que os advérbios são também invariáveis. Lembra aquela tabelinha, tá? Para quem não é aluno, é o seguinte: das 10 classes de palavras, todas as que nós temos as variáveis e as invariáveis, certo? As variáveis, pensa que é a regra. Regra é ser variável. Substantivo, adjetivo, verbo, artigo, tudo isso é variável, tá? Do outro lado, eu tenho as invariáveis. Quais são as invariáveis? Todas as que terminam com são. Quer dizer, preposição, interjeição e conjunção são invariáveis, tá? E os advérbios. A única que não termina com são, os advérbios. São invariáveis, não variam em gênero, não variam em número e nem variam em grau. Ou seja, não vão para o feminino, não vão para o plural e não tem aumentativo e diminutivo. Guilherme, tá bom. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Uma coisa é eu falar que eles eram bem baixos, né? É igual você imagina que você está conhecendo lá um rapaz, você está conhecendo uma menina. Aí seu amigo fala assim, olha, como é que ela é? Aí ele te fala assim, olha, ela é bonita. Tá? É uma coisa. Agora você imagina, vamos trabalhar os advérbios aqui, né? Ela é bem bonita. Já melhora, não melhora? Beleza. Agora se ele fala assim, ela é meio bonita. Ela é pouco bonita. Tá vendo como dá a diferença? Não dá? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou usando advérbios. Isso aqui tudo é advérbio. Tá? Isso aqui tudo é advérbio. Já dá diferença, não dá? Dependendo do advérbio, você nem vai. Vai falar, poxa, pouco bonita é complicado, hein? Aí não dá. Vai depender do advérbio aqui. Certo? Ela é bem bonita. Opa, vamos lá. É meio bonita? Vai lá, é gente boa? Tá bom. Agora, pouco bonita já fica mais complicado. Você fala, acho que eu vou ficar em casa mesmo. Pessoal, o que eu queria falar para vocês? Advérbio é invariável. Eu não vou pôr que ela é meia bonita. Certo? Caiu em Jabuca o bastante. Ó. Nossa, eu tô pondo ele e bonita. Olha a concordância. Bastante bonita. Galera, tá dando intensidade? Essas palavras aqui são invariáveis. Então, quer dizer, não importa se eu esteja falando o seguinte, ó. Ela é meio bonita, ele é meio bonito. Não importa quem esteja na frente, sempre vai ser meio.
Eu não vou pôr que ela é meia bonita. Meia é o que você põe no pé. Se eu estou dando intensidade, é sempre meio. Meio é advérbio invariável. Ela é meio bonita, ela é meio chata, tá? Sempre meio. Mesma coisa o bastante. O bastante, se ele estiver dando intensidade, ele também é sempre invariável. Pode ser plural, ó. Eles são bastante bonitos, não bastantes. Certo? Porque aqui ele está dando intensidade, ele é advérbio. Então, se ele estiver dando intensidade, sendo o advérbio, ele é invariável. Tá? Quando que o bastante vai variar? Quando ele não for advérbio. Tá? Quando você puder trocar ele por muitos. Aqui você não pode, ó, eles são muitos bonitos. Não, até se você for pôr muito aqui, ele também vai ser invariável. Muito bonitos. Certo? Agora, se você falar assim, ó, muitos alunos chegaram, certo? Na escola. Aqui sim, ó, bastantes alunos, quer dizer, quantidade. Você não está variando a intensidade, entendeu? Bastantes alunos chegaram na escola. Se você puder trocar por muitos com S, você pode pôr bastantes. Se não, ó, aqui, ó, muito, eles são muito bonitos. Você não vai pôr muitos bonitos. Então é bastante. Certo? Aí você identifica a classe gramatical dessa maneira. Tá bom? Então fica essa dica aí. Bem baixos, qual que é a classe gramatical, então? Advérbio. Tá bom? Galera, eu acho que é isso, tá? Eu tinha, claro, selecionado mais questões aqui para a gente trabalhar, tá? Eu vou mandar esse arquivo lá no grupo para vocês, porque tem o gabarito, beleza? Eu coloquei aqui, ó, o gabarito, tá? Olha, eu peguei 30 questões, eu estava bem otimista, hein? Tava bem otimista. Ó, pus aqui o gabarito, tá? Tá tudo aqui. Eu vou mandar lá para vocês, certo? Eu vou mandar aqui no Word mesmo, sem essa rabisqueira toda que eu fiz aqui, tá bom? Galera, eu vou repetir uma coisa que eu falei ontem para os meus alunos, tá? Comecem sempre de onde você tem facilidade, tá? Não deixa as coisas que você sabe por último, porque senão, o que vai acontecer? Você vai perder lá 1 hora, eu vou falar de mim, 1 hora em matemática, que você tem dificuldade, que você demora ali resolver, certo? O que eu faço? Eu sou bom em português? Guilherme, eu sou ótimo em português. Faz tudo o que você puder de português e passa para o gabarito final. Não deixa, gente, você está lá só para preencher o gabarito final. Você foi lá só para isso. É para preencher o gabarito final certo. Se você fizer isso errado, acabou. Você pode ter estudado aí, ó, 20 horas por dia. Se você passou uma questão errada para o gabarito, acabou. Você perdeu todo o seu trabalho. Então, para que você está lá? É para fazer a bolinha no lugar certo. Então não deixa, essa é a tarefa mais importante que você tem que fazer. Faz isso primeiro. Olha a prova inteira, resolve tudo que você sabe e passa para o gabarito final. O que eu tenho de aluno, gente, que fala, ai, Guilherme, nossa, lá na prova, quem que fez isso esse tempo atrás? O INDEC. Olha que não é o caso de vocês aqui, o IBAN é mais organizado. O INDEC fez o seguinte, na prova tinha até a D, A, B, C e D. No gabarito final tinha até a E. Aí o aluno que tinha marcado D foi lá e passou E para o gabarito, porque era a última e estava correndo. Gente, perdeu quase metade da prova nisso aí. Por quê? Deixou por último, fez correndo. Na hora que o fiscal fala assim, ó, meia hora. Gente, quando ele fala meia hora, é porque você está fazendo só o que você tem dificuldade. O que você sabe já tem que estar garantido lá no gabarito. Faz tudo o que você sabe primeiro. Se você engastanhou numa questão lá, deixa ela. Você não precisa acertar todas. Você precisa acertar mais que o coleguinha. Só isso. Você precisa acertar muitas, não todas. Então, se você está ali numa questão de matemática, eu estou falando matemática porque é a minha dificuldade. Tá? Eu sempre faço assim. Eu faço português, faço as outras matérias que eu tenho facilidade, passo para o gabarito final e aí eu estou tranquilo. Aí eu estou tranquilo.
O que vier depois disso é lucro para mim. Aí eu vou tentar, eu vou quebrar a cabeça. Numa questão que eu tenho, vamos supor, a média lá que você tem é 2, 3 minutos por questão. Eu consigo fazer em menos que isso a parte de português, porque eu tenho facilidade. Assim como vocês. A que vocês têm facilidade, vocês vão responder mais rápido, com certeza. Aí, na que eu tenho dificuldade, numa questão de matemática, eu demoro 10 minutos. Na outra eu vou demorar 7 minutos. Na outra eu vou demorar 15. Não tem problema. O que eu sei já está garantido. O que você não pode fazer é assim. Não passou nenhuma e você está lá 20 minutos para tentar fazer uma potência, resolver uma regrinha de 3. Aí deu tempo, você vai falar o seguinte: gente, eu não passei nada pro gabarito, a mulher tá falando 15 minutos para acabar. Aí aquilo que você sabia, no meu caso era o português, você vai correr. Aí você vai passar, vai passar. Pô, passou uma errado. Passou outro errado. Pronto, você perdeu 3 questões de bobeira. Você jogou fora o que você estudou. Não faça isso. Faz o que você sabe primeiro, passa pro gabarito, depois você vai resolver o que você não sabe. Tá bom? O que vier depois disso é lucro. Garante o que você sabe primeiro. Depois, o que vier é lucro. Tá bom? Gente, esse arquivinho aqui tem 30 questões. Eu vou mandar lá para vocês. Tem gabarito, tá? Hoje não é dia de descansar, tá? Sexta não é dia de descansar. Para vocês não tem feriado. Véspera de concurso não tem feriado. Não tem Natal, não tem Ano Novo. A prova de vocês é domingo e no outro domingo também. Hoje não é dia de descansar. Eu vou mandar isso aqui, vocês almoçam. Responde o resto na hora do almoço, beleza? Tem o gabarito lá embaixo, tá tudo explicadinho lá para vocês, tá bom? Só posso desejar uma boa prova para vocês, tá bom? Agradecer o Miguel aí pela oportunidade, por essa oportunidade que ele proporcionou aqui pra gente, da gente ter esse momento, tá bom? E é isso, eu vou disponibilizar lá o arquivo para vocês, tá bom? Gente, um grande abraço. Miguel, você vai falar alguma coisa, alguma palavrinha aí? Espero que tenham gostado da aula, pelo que eu tô vendo aí, gostaram, e espero vocês à noite para aula de matemática, tá bom? É isso. Descansa um pouco aí, almoça, dorme um pouquinho, volta a estudar e à noite tem matemática. É Gui, isso aí. O Rodrigão, gente, o Rodrigão é um cara excelente, né, Miguel? É um cara diferenciado, a aula do cara é diferente, tá? Ó, o horário, estão perguntando aí, é 7 da noite, depois das 6 a gente coloca o link, e a mesma coisa, até 7h05 ali a gente espera, depois atrapalha o professor se entrar, então vamos se organizar para entrar no horário. Ô, Miguel, como é que faz para entrar lá no grupo? Que tem aluno aqui que não entrou lá no grupo do aulão. Como é que faz? Orienta aí o pessoal. Ó, pede para se tem algum amigo no grupo para colocar, tá? Ou me chama no privado, ou lá no meu Facebook eu deixei no comentário o link, é só clicar que você entra direto, Miguel Quesada. Vai umas 3 publicações para trás, eu acho que eu anunciei na segunda-feira, no primeiro comentário é só clicar, você entra automaticamente no grupo. Beleza, então. Galera, então muito obrigado. Bons estudos. Boa prova, tá bom? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, galera, põe lá no grupo, a gente tenta dar uma orientada rapidinho lá, tá? Boa prova para vocês. Obrigado aí pelo espaço. Até mais. Falou, Miguel. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.